Numerosas pessoas na Terra afirmam acreditar em Deus. Elas têm o pensamento vago: se crermos, não seremos abençoados. No entanto, a Bíblia desperta-nos claramente para o destino e o alvo da nossa fé. Então, temos de reconsiderar a nossa fé a nível pessoal. Estamos nós verdadeiramente a seguir o caminho da fé com um alvo claro em mente? Com um objetivo claro na fé, nós podemos lutar por uma fé que não oscila nem desvanece, independentemente das dificuldades ou circunstâncias que encontramos, não podemos. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele não corria como alguém que corre sem rumo. Não foi assim que ele viveu a sua vida de fé. Vejamos o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, para onde está ele a avançar? O alvo. Por outras palavras, para o alvo, pode ser expresso como em direção à meta, certo? Na sua fé, Paulo tinha alvos, sonhos, ambições e coisas que queria realizar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por outras palavras, ele seguiu esse caminho e percorreu-o vigorosamente. Então, nós também devemos ter esse objetivo e esse propósito. Quando perguntados por que acredita em Deus, muitas pessoas respondem, sem pensar muito, e dizem simplesmente: é porque um vizinho sugeriu, ou é porque um amigo próximo me convidou para ir à igreja. No entanto, uma vez que a fé é descrita como caminhar no deserto da fé, muitas dificuldades podem surgir. O deserto é um lugar com várias condições que faltam. Um lugar com condições abundantes e favoráveis não pode ser chamado de deserto. Não há água suficiente para beber, nem comida suficiente para comer lá. Uma vez que o caminho do deserto não conseguia satisfazer nem mesmo os desejos básicos da vida, Deus usou como uma metáfora para o deserto da fé, através do qual estamos agora a avançar em direção ao reino dos céus. Por isso, é natural que existam muitas deficiências em tais condições, não é verdade? Por isso, a força da fé, que nos permite completar a difícil e árida viagem, através do deserto, e entrar na terra de Canaã, que flui com leite e mel, é o mais essencial. No entanto, esta força da fé, quando tem um objetivo, permite-nos avançar até ao fim, permitindo-nos completar o percurso, quer demore 40 anos ou mesmo 400 anos. Então, estamos de facto a percorrer o caminho da fé em direção a esse alvo? Vejamos o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto o que fazem, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o que é a salvação da vossa alma. Irmãos e irmãs, o alvo final da nossa fé é a salvação das nossas almas. Não se trata de exercer e mostrar autoridade dentro da igreja. Quando chegamos à igreja, tememos a Deus, adoramos a Deus e nos esforçamos para viver uma vida justa, de acordo com os ensinamentos de Deus. O alvo final não é alcançar a salvação das nossas almas, que Deus prometeu e preparou para nós.
Todos devem ser capazes de correr em direção a esse alvo. Então, está escrito que o propósito da fé é a salvação da alma. Também está escrito que Deus veio a esta terra em carne e osso para esta salvação, não é verdade? Passemos ao livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam, para a salvação. Este versículo mostra-nos a própria promessa de que Cristo viria a esta terra uma segunda vez em carne e osso. Quando ele veio pela primeira vez, o versículo 28 descreve-o como tendo vindo a esta terra como um sacrifício pela oferta pelo pecado. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Então, que papel ele desempenhará quando vier a esta terra pela segunda vez em carne e osso? Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, onde devemos estabelecer o objetivo da nossa fé? Não deveríamos colocá-lo na salvação das nossas almas? Há cerca de 2000 anos, quando Deus veio pela primeira vez a esta terra, Ele estabeleceu o caminho da salvação para as nossas almas. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A quem foram os discípulos? De acordo com Mateus capítulo 26. Eles aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A verdade da vida, a Páscoa, que foi considerada muito importante por Jesus e pelos seus discípulos, não pode ser encontrada em nenhuma das igrejas de hoje. Podemos dizer que a igreja sem a Páscoa está a perder a sua vitalidade. Irmãos e irmãs, originalmente o sinal da cruz, era um costume pagão que tinha sido transmitido da Babilônia. Eles são principalmente colocados em túmulos. São colocados onde não há vida. No entanto, hoje em dia, está fixado no topo das torres das igrejas. Vejamos novamente o versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa, o que é que Jesus ia fazer? Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. As igrejas de hoje dizem: Não precisamos de celebrar a Páscoa. Enquanto Jesus disse: Eu a celebrarei. Elas estão a excluir todas estas verdades preciosas e a provar que estão longe de ser verdade. Quem disse: Vou celebrar a Páscoa em tua casa? Estas são as palavras que o próprio Jesus entregou diretamente aos seus discípulos. Vejamos o versículo 19. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara. Eles obedeceram ao que Jesus lhes tinha ordenado que fizessem. Se a Páscoa não tivesse nenhuma promessa que pudesse salvar a humanidade, por que é que estaria registada nos Evangelhos da Bíblia? É tudo porque há necessidade disso. Os discípulos não se prepararam por sua própria iniciativa ou de acordo com o que pensavam ser o certo, mas os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Jesus já os tinha instruído detalhadamente sobre como preparar a Páscoa. Vejamos como a Páscoa preparada estava a ser conduzida. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Foi o que Jesus lhes disse.
Jesus ordenou-lhes que preparassem a Páscoa e mandou-os preparar o pão. Depois de dar graças pelo pão, Jesus disse: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, este cálice contém o vinho da Páscoa, certo? O deu aos discípulos, dizendo: "O que é que ele disse? Bebei dele todos. Porque isto, de quem é este sangue? É o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados." Deus proclamou o dia da Páscoa como o dia para anunciar a nova aliança, dando-a a conhecer a toda a humanidade como a Páscoa da nova aliança. Se a Páscoa deve ser observada de acordo com a lei de Moisés, naturalmente, um animal seria necessário. No entanto, Jesus tomou o pão e o vinho e abençoou-os. Depois, ele explicou o significado do pão aos seus discípulos. "Este pão é a minha santa carne da graça, que vos dou para o perdão dos vossos pecados e para a vossa salvação. É o meu corpo." Ele também concedeu o cálice do vinho da Páscoa. "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É o meu sangue da aliança." Lucas registra esta obra de salvação no Evangelho de Lucas da seguinte forma. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou quem Jesus enviou: Pedro e João. Os feitos de Pedro e João são algo que todos nós devemos aprender. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: "Ide preparar-nos o que eles devem preparar para comer, a Páscoa, para que a comamos." Eles lhe perguntaram: "Onde queres que a preparemos?" Então lhe explicou Jesus: "Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos." E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os, quem mais? Apóstolos. E disse-lhes: "Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa." O que é que ele disse? Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. O propósito de Deus vir a esta terra em carne e osso, tendo o nome de Jesus na sua primeira vinda, era buscar e salvar o perdido. Isto não está registado em Lucas capítulo 19? O quão ansiosamente Jesus desejava comer a Páscoa indica a importância da Páscoa para ele, não é verdade? Ele enfatizou a sua importância duas vezes, dizendo ansiosamente e desejado. Não se trata de querer apenas 10% ou 20%, mas 100%, 200%, mesmo 1000% ou mais. Esta é a Páscoa que Jesus gravou profundamente nos Evangelhos. Passemos ao versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: "Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. O vinho da Páscoa está contido neste cálice, certo? Dizendo: "Este é o cálice da..." Que tipo de aliança é essa? Nova aliança no meu sangue, derramado em favor de... Para quem é derramado? Vós. Jesus disse que esta é a lei que Deus estabeleceu para toda a humanidade. Então, vejamos que promessa de salvação está contida na Páscoa. Por que é que Jesus deu o pão e o vinho da Páscoa, no dia da Páscoa, dizendo: "Isto é a minha carne, isto é o meu sangue"? Por que é que Jesus falou em pormenores sobre o ato de os comer e beber, dizendo que é derramado por vós? Vejamos o livro de João, capítulo 6, versículo 53.
Vejamos o versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o que é que vocês não têm. Em relação à carne de Jesus e ao sangue de Jesus, não podemos realmente comê-lo e nem bebê-lo. Então, o que foi demonstrado ser a carne de Jesus e o sangue de Jesus? Isso refere-se ao pão e ao vinho da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, os seus discípulos mais próximos, para se prepararem para este evento, e ele enfatizou repetidamente: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco antes que eu sofra. Ele disse que todas estas coisas foram feitas por nós. Ele mencionou repetidamente aos apóstolos que esta verdade foi dada para aqueles que devem ser salvos. É por isso que a Páscoa é mencionada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A Páscoa está, portanto, intimamente relacionada com a nossa salvação. É por isso que em João capítulo 6, versículo 53, Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue. O que é que Jesus disse que eles não têm? Não tendes vida em vós mesmos. Ele quis dizer que eles estavam num estado de morte. Quem tem as chaves da vida e da morte? O nosso Deus as segura. Deus, que veio em carne e era conhecido pelo nome de Jesus nesta terra, despertou-nos para o facto de que não podemos ter vida a menos que comamos a sua carne e bebamos o seu sangue. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu, o que é que ele vai fazer? O ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Deus concedeu-nos esta preciosa bênção para que Ele possa permanecer em nós e nós possamos permanecer nele. Quando Saul, o primeiro rei do antigo Israel, foi acompanhado pelo Espírito Santo de Deus, ele governou bem a nação. Sempre que ele ia para a batalha, Deus sempre o ajudava, por isso ele vivia na glória da vitória. O país era muito próspero. No entanto, como o rei Saul desobedecia continuamente à vontade de Deus e o seu próprio orgulho continuava a crescer, o Espírito Santo acabou por não poder permanecer com ele e acabou por abandoná-lo. Por isso, quando Deus se afastou de Saul, um espírito maligno entrou imediatamente nele, transformando-o numa pessoa cujo comportamento não podia ser considerado racional. Irmãos e irmãs, será que uma pessoa de temperamento explosivo e uma pessoa gentil conduzem um carro da mesma forma? Eles conduzem de maneiras diferentes. Não estou a tentar denegri-lo, mas no passado conheci uma pessoa que tinha excelentes capacidades de condução. Quando conduzimos, olhamos cuidadosamente para trás e fazemos marcha atrás com cuidado, mas esta pessoa não o fez. Quão bem ele foi capaz de fazer marcha atrás no carro. Com um swash e um zoom, desapareceu no instante. Tal como o mesmo carro, pode parecer diferente, dependendo de quem o conduz. Embora Saul fosse a mesma pessoa, as suas ações eram completamente diferentes quando o Espírito Santo de Deus estava presente nele e quando o Espírito mau o invadiu. Isto é algo que podemos ver claramente. No entanto, o que é que Deus diz? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. E onde é que ele vai ficar? Deus disse que permaneceria dentro de nós. Então, quão verdadeiramente preciosa é a Páscoa? A todos aqueles que habitam nesta preciosa nova aliança, será concedida a bênção da vida eterna, juntamente com a presença do Espírito Santo, através da obra sagrada do Espírito Santo de Deus. Por isso, o povo de Deus tinha guardado a verdade da Páscoa. No entanto, Deus já tinha profetizado que tais palavras sagradas de Deus desapareceriam. Vamos ver quem tentaria destruí-los, indo ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 20. Vejamos o capítulo 7, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça,
e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Aqueles de vocês que estudaram a profecia de Daniel sabem que um chifre representa um reino, não é verdade? Os 3 chifres, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, entre os 10 reinos da Europa, provou-se que desapareceram através da profecia de Daniel. Daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Na cena profetizada, os santos foram derrotados, e aquele que se opunha a eles ganhou mais força. Versículo 22. Ele derrotou-os, mas seria momentâneo, até que veio o ancião de dias, ou seja, Deus veio e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Diz que toda a autoridade para os santos será restaurada no devido tempo. Passemos ao versículo 24. Vejamos o versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O que é que ele vai fazer? Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo aqui refere-se a Deus, e a única força que se opõe a Deus é a de Satanás. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O que é que ele vai fazer? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Tal como profetizado, a Páscoa foi abolida em 325 d.C. Em 321 d.C., 4 anos antes, o sábado foi abolido. Um a um, tudo se cumpriu exatamente como profetizado. A Páscoa é uma verdade significativa e não pode ser facilmente apagada do coração daqueles que acreditam em Deus. Assim, em 155 d.C., houve a primeira tentativa de abolir a Páscoa. Por volta de 155 d.C., entre Policarpo, o bispo da Igreja Oriental, e Aniceto da Igreja Ocidental, que podia ser considerado Papa, surgiu uma disputa em relação à Páscoa. Um debate sobre a data da celebração da Páscoa levou a uma controvérsia, com uma segunda discussão a ocorrer por volta de 197 d.C. Não foi abolida de uma só vez, mas sim foram feitas tentativas sempre que surgiu uma oportunidade, testando as águas repetidamente. Primeiramente, foi profetizado que os santos seriam derrotados. A derrota dos santos implica que eles perderam a verdade nessa medida. 155, 197 e 325 d.C. Durante cerca de 300 anos depois de Jesus ter ascendido ao céu, a Igreja primitiva continuou a celebrar a Páscoa. No entanto, a Páscoa acabou por ser abolida em 325 d.C. pelo imperador romano, que era o líder da adoração ao Deus Sol, e pela Igreja Católica Romana que o obedeceu. Não está escrito que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá o seu povo santo e tentará mudar os tempos e as leis? Eles aboliram a Páscoa, que Deus nos mandou guardar, introduziram o costume do Natal, aboliram o sábado e introduziram o culto dominical. Todas estas práticas de adoração ao Deus Sol foram trazidas para a Igreja. Isto pode ser visto como o estado da Igreja hoje. O que é que Jesus proclama que estaria ausente naqueles sem a Páscoa? Não tendes vida em vós. Ele promete que aqueles que celebram a Páscoa, ou seja, aqueles que comem a sua carne e bebem o seu sangue, têm a vida eterna, e ele ressuscitá-los-á no último dia, permitindo-lhes participar na ressurreição. Considerando a importância da Páscoa como promessa da nova aliança, esta abolição é inegavelmente trágica. Hoje, nós podemos discernir estas coisas através da graça do Pai e da Mãe. Nós temos de ser capazes de discernir claramente entre a obra feita por Deus e a obra que está atualmente a ser liderada por Satanás. Através do microscópio, podemos ver coisas demasiado pequenas para discernir a olho nu entre todos os seres vivos deste mundo.
Da mesma forma, hoje, se não conseguirem distinguir entre a igreja verdadeira e a igreja falsa, devem olhar para os ensinamentos da Bíblia. Deus guia-nos para o caminho da salvação e, por isso, devemos estabelecer o objetivo da nossa fé em alcançar a salvação. Se colocarmos o objetivo da nossa fé em algo que não seja salvação, a destruição eterna acompanhar-nos-á sempre. As pessoas podem perguntar, por que é que a Igreja de Deus não tem uma cruz? Então, nós podemos dizer, não é óbvio que não devemos. Por que é que uma igreja que oferece a vida eterna deveria exibir um símbolo da morte? Dar-lhes esta resposta é correto. Portanto, hoje, apenas por guardarmos a verdade da Páscoa da Nova Aliança, concedida a nós pelo Pai Celestial e pela Mãe Celestial, vocês e eu podemos ter a certeza absoluta de que estamos de facto em Deus. Com esta prova inegável, alcancemos a salvação eterna com firme convicção. Nós não devemos simplesmente ir para o céu, temos de ir com provas. Vejamos 1 João, capítulo 5, versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. A igreja que recebe o testemunho de Deus é a melhor igreja do universo. Não é verdade? Vejamos novamente o versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Tal pessoa tem este testemunho dentro de si. Tanto vocês como eu temos este testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu, o que é que Ele nos deu? A vida eterna. Como é que Ele nos deu a vida eterna? Ele tomou o pão e o vinho da Páscoa e disse, isto é a minha carne, e isto é o meu sangue. Se o comerdes e o beberdes, tereis a vida eterna. Ele concedeu-nos a promessa da vida eterna, dentro da verdade da nova aliança. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho. Assim, quando comermos o pão e o vinho da Páscoa, quem permanecerá em nós? Jesus prometeu claramente que Ele permaneceria naquele que guarda a Páscoa. Jesus deixou-nos este ensinamento em João capítulo 6. Aquele que tem o Filho tem, o que é que ele tem? A vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aqueles que têm a carne e o sangue do Filho do Homem, ou seja, aqueles que estão na verdade da Páscoa da Nova Aliança, receberam o testemunho de quem? Todos eles receberam o testemunho de Deus. De acordo com Mateus capítulo 7, no último dia em que as pessoas forem para o céu, muitos estarão na fila à espera da salvação. Algumas pessoas dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome. Expulsei demónios em teu nome. Eu realizei muitos sinais e prodígios em teu nome. Muitas pessoas virão a Jesus, dizendo, eu acreditei seriamente em si. Eu acreditei em si com tanto fervor. Nessa altura, o que dirá Jesus em resposta, numa só frase? Ele afastá-los-á a todos, dizendo, nunca vos conheci. À medida que eles continuarem a chegar, ele dirá, eu certamente não vos conheço. Então, a quem é que Jesus concederá permissão? Quando as pessoas que habitam, na verdade da nova aliança, dando o testemunho de Deus, se aproximam de Ele, Deus procurará e encontrará aqueles que têm o seu corpo santo e o seu precioso sangue dentro deles. Diz-se que, dentro do corpo humano, existe um programa que atua como um mapa para determinar que tipo de doenças uma pessoa irá contrair ao longo da sua vida e em que altura. É referido como o mapa do genoma. Só de olhar para o conteúdo, podemos saber com que idade esta pessoa irá contrair que tipo de doença. Deus colocou todos estes mapas dentro do nosso corpo humano, mas nós não os tínhamos percebido até agora. Durante milhares de anos, desde a época em que os humanos apareceram pela primeira vez nesta Terra até ao presente, a humanidade nem sequer sabia que tais coisas existiam. No entanto, Deus sabe à primeira vista, porque Deus os criou e os colocou lá.
Portanto, o que é que Deus diz que põe no coração do seu povo? Em Jeremias capítulo 31, Deus diz: "Porei a minha lei nas suas mentes." Deus sabe se eles são o seu povo ou não, através do conteúdo das suas mentes. Por isso, embora muitas pessoas venham dizendo: "Senhor, Senhor, eu orei diligentemente de madrugada e nos montes. Jejuei muito." Ele dirá: "Nunca vos conheci." Tal como temos o mapa de ADN dentro dos nossos corpos, há coisas que só Deus pode reconhecer. Quando a santa carne e o sangue de Cristo são claramente vistos, Deus reconhece-os imediatamente. Ele dirá: "Tu és meu filho, tu és minha filha." Vamos entender e viver por isto a partir deste momento. Como é alegre o facto de sermos reconhecidos por um Deus tão grande e de estarmos a viver na fé aprovada por Ele. Vamos nos livrar de todas as preocupações, inquietações e medos que trouxemos deste mundo hoje, pois quando entrarmos no reino dos céus, todos nós serviremos como reis sacerdotais para todo sempre. Há muito tempo, quando os avós contavam histórias, terminavam sempre com "e viveram felizes para sempre." Contaram-nos muitas histórias em que o protagonista tinha sempre um final feliz. Nesta terra, as pessoas neste mundo não sabem de quem somos filhos. Como está profetizado, Satanás, o diabo, afligirá a nós, o povo santo de Deus. É por isso que ele inventa uma variedade de formas de nos trazer sofrimento. Apesar disso, agarremo-nos firmemente à preciosa e santa promessa de Deus até ao fim e completemos a corrida da nova aliança. Eu espero que possamos seguir o caminho guiado pela Mãe Celestial Nova Jerusalém, que é a realidade da nova aliança, até ao fim. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.